Crescimento integral, hoje falando sobre perdão e reconciliação. Então, começando com o texto de Efésios 4, versículo de número 32. Diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente. O que é perdoar mutuamente? É perdoar uns aos outros, né? Por quê? Assim como Deus os perdoou em Cristo. Porque nós recebemos perdão, nós também devemos dar o perdão, né? Então nós perdoamos porque nós recebemos o perdão. Página 63, vamos aqui à nossa introdução. O grande maior problema da humanidade, consequentemente de cada ser humano, é o pecado. Dele provém o mal com todos os seus resultados. De sua influência e poder, nenhum de nós pode escapar. Da influência e do poder do pecado. A extraordinária obra de Jesus na cruz se aplica a nós justamente para tratar os efeitos dessa realidade. Ao crermos nele, somos livres de toda condenação e nossa culpa é tratada. Agora você não precisa mais viver com culpa, né? Porque uma vez que você recebeu o perdão por meio de Cristo, lá na cruz, então somos livres da culpa. E somos livres também da condenação, não somos mais condenados. Romanos 5, né? Que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E Romanos 8 fala que agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, somos livres de toda e qualquer condenação. Mas ainda, como cristãos convertidos, nós temos a influência, a presença do pecado ainda está na nossa vida ainda, né? O pecado ainda está presente. Quando que o pecado não vai estar mais presente na nossa vida? Quando você morrer e ressuscitar para a glória, aí acabou. Aí nunca mais você vai pecar. Amém? Então, o Senhor nos livra da culpa do pecado, da condenação do pecado e também nos livrará da presença do pecado, né? Contudo, como ele diz aqui, a presença do pecado em nós e no mundo que nos rodeia ainda nos causa sofrimento, desafiando-nos à busca contínua de uma vida de santidade. Nossos relacionamentos também são afetados diariamente pela presença dos nossos erros e dos erros que são cometidos conosco pelas outras pessoas. Novamente, será o sacrifício de Jesus a base sólida onde encontraremos força e sabedoria para vencer toda a amargura e ressentimento. Você foi livre da amargura e do ressentimento? Amém? Tem algum ressentimento no coração? Alguma amargura? Então, graças a Deus. O perdão e a reconciliação representam profundas marcas da vida do discípulo de Jesus no seu relacionamento com Deus e as outras pessoas. Então, vamos abrir lá em Hebreus 9. Com base em Hebreus 9, 27 e 28, responda: o que Cristo já fez de uma vez por todas e o que Ele ainda fará com aqueles que o aguardam. Amém. Nós aguardamos a Cristo na sua volta, como nós vamos ressuscitar dentre os mortos, né? Ele pagou de uma vez por todas e nós não temos que pagar os nossos pecados. Esses dias atrás estava num velório e aí alguém me falou assim, essa pessoa ela acreditava na reencarnação, né? E aí eu pensei comigo, eu acredito na ressurreição.
Que é isso que a Bíblia ensina, né? A Bíblia não ensina a reencarnação, a Bíblia ensina a ressurreição. Então, a reencarnação é você ficar voltando para, de certa maneira, como se fosse para você estar pagando, né, os seus pecados aqui nessa terra. Mas por esse meio é impossível. Por isso que Cristo pagou lá na cruz nosso pecado. Aí sim. E nós vamos ressuscitar para ter um corpo perfeito, porque Jesus já pagou o nosso pecado na cruz. Amém? É isso que nos dá segurança, né? Nós cantamos aqui, que segurança tem em Jesus, pois dele gozo, paz, vida e luz. Que maravilha! É bênção de Deus. Então, vamos abrir agora em Romanos 8, né? O texto que nós estamos agora há pouco, versículo de 1 a 3. Isso nos revela que, num sentido, a obra de Jesus já foi realizada em relação ao pecado e está plenamente concluída. Então, Jesus fez o que para nós era impossível, pagou a nossa dívida lá na cruz, nosso pecado. E Romanos 8, de 1 a 3, qual a realidade da vitória plena já usufruímos através de Jesus? Qual a realidade nós já experimentamos por meio de Cristo? Tá vendo? Deixou claro, né? Para aqueles que o Espírito Santo abre o entendimento, está claro aí, né? Então, para aquilo que na carne era impossível para nós. Mas Cristo veio em carne e osso e sofre a condenação no nosso lugar para nos livrar da condenação. Ele sofre a condenação em nosso lugar. Por isso nós recebemos o perdão. Nós recebemos o perdão não é porque somos boas pessoas, pelo contrário, né? Recebemos perdão porque somos pecadores e porque Cristo lá na cruz pagou o nosso pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Fala assim comigo, eu não tenho nenhuma condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Amém? Então, agora, o diabo quer nos acusar, né? Não, você não tem jeito não, você está vendo? Você está perdido, você está condenado. Mas lembre-se dessa palavra do Senhor. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que todas as vezes que nós confessamos, recebemos o perdão, porque Cristo já garantiu isso lá na cruz. Agora a página 64, número 3, a pergunta de número 3 diz assim: você já se apoderou da verdade de que não há mais condenação, ou continua lutando com profundos sentimentos de culpa quanto às coisas do passado já perdoadas em Cristo? Tem muitos crentes, infelizmente, que por doutrinas erradas nas igrejas, né? Que foca muito a questão de usos e costumes e daquilo que você tem que fazer, de regras, né? E apoiam nisso, como se isso é que fosse trazer a segurança da salvação. E aí, se o crente erra, ou se ele não faz uma determinada regra da igreja, e aí ele, nossa, e agora estou perdido, se Jesus voltar agora, eu não vou para o céu. É uma doutrina errada, uma doutrina que não está apoiando a obra de Cristo. E muitos aí estão vivendo, infelizmente, nessa religiosidade, sentimento de culpa, né? Lutero, antes da sua conversão, ele viveu também esse dilema, né? Porque ele tentava alcançar a justiça com seus atos religiosos, ser agradável a Deus e alcançar a salvação pela sua religiosidade, mas quanto mais ele fazia,
suas penitências, mais ainda ele ficava deprimido, triste, porque ele não conseguia, né? De fato, encontrar paz no seu coração, o sentimento de culpa era muito forte, até o dia que, estudando a carta de Paulo aos Romanos, ele entendeu que o justo viverá pela fé em Cristo, pela obra de Cristo, não pelas suas próprias obras. Ah, pastor, então para que fazer boas obras? Nós fazemos boas obras não para ser salvo, mas porque já fomos salvos. Amém? Há uma grande diferença aí, né? Então, assim, nós praticamos as boas obras porque já fomos salvos. Mas você, está lutando com o sentimento de culpa ainda? É claro que se a pessoa está vivendo no pecado, aí vem o sentimento de culpa mesmo. E tem que, graças a Deus por isso, precisa de ter arrependimento para ter o sentimento de culpa ir embora, né? Se está vivendo no pecado, tem que se arrepender. Agora, se não está vivendo no pecado e tem sentimento de culpa, alguma coisa está errado aí, né? Está se apoiando, às vezes, numa doutrina errada, doutrina de homens, e não na doutrina da palavra de Deus, que ensina que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você foi perdoado, você não precisa carregar sentimento de culpa no seu coração. Amém? Confessou, recebeu o perdão, viva, né? Você não tem que fazer uma média com Deus, né, para ser perdoado, porque Cristo já conquistou o nosso perdão. Então, viva na paz do Senhor. Número 4, talvez alguém pense erroneamente, que em função dessa promessa é possível viver deliberadamente no erro. Romanos 6, de 11 a 18, instrui sobre isso. Comente. Então, vamos lá. Romanos 6, veja que o texto de Romanos, né, trata muito dessa questão aí. Abra aí a sua Bíblia. Vou ler aqui do versículo de 11 a 18, né, que diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Considerai então como morto para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade ou de injustiça, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Você ressuscitou com Cristo Jesus, então nova vida, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não estamos debaixo da lei, sendo condenados por ela, mas estamos debaixo da graça, sendo salvos por Cristo, né? Você não tem que viver debaixo de condenação. Vivemos na lei de Deus para guardar os mandamentos do Senhor em gratidão, mas não para conquistar a salvação. E aí Paulo continua no verso 15. E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, sendo do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Você foi libertado do pecado, amém? Agora você é servo do pecado? Não, né? Você é servo de Satanás? Não, né? Você é servo de quem? De Deus, servo de justiça, né? Então, agora mudou. Então, a resposta aqui dá 4, né, que pergunta, aqueles que pensam de maneira errada, que
em função dessa promessa, é possível viver no erro? Não, uma vez que você... Imagine, por exemplo, alguém que caiu dentro de uma fossa de cocô, de merda. Deus nos livre, né? Deve ser uma coisa terrível, né? Vai que cai lá dentro, lá. Cai que... Aí alguém vai, tira de você, vai até cabeça, né? Tá afogando lá, alguém tira você lá de dentro da fossa lá. Tira de dentro da fossa, dá um banho por dentro e por fora. Limpa, purifica. Essa pessoa vai querer pular na fossa de novo? Claro que não, né? Assim é o pecado. Uma vez que você foi liberto do pecado, você vai querer pular na fossa do pecado de novo? Claro que não. Então, libertos do pecado, nós não vamos querer viver na escravidão do pecado, né? Mas em novidade de vida. Isso não significa que a gente vai ser um crente perfeito que nunca erra, mas significa que agora nós temos uma nova vida. A palavra de Deus diz lá, Paulo aos Coríntios, né? Agora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Percebeu isso na sua vida? A mudança que Deus fez, né? Nova, a velha vida e agora a nova vida, a velha vida deu lugar para a nova vida. Amém? A pergunta de número 5 diz assim: este deve ser o nosso coração em função de estarmos livres da condenação. O que fazer então quando erramos o alvo e falhamos, conforme o que já vimos na lição anterior? E quando, né, eu já citei agora, quando a gente erra o alvo, e aí? Vamos abrir lá em 1 João 1,9, esse versículo vale a pena decorar. Quem não souber de cor, nós vamos aprender ele agora, cantando 1 João 1,9. Quem não souber de cor vai aprender então a cantar, que aí guarda 1 João 1,9. Quando pecamos, quando erramos, o que devemos fazer? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aprendeu a música? Para você aprender esse versículo, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Fiel porque Ele cumpre a sua palavra. Justo porque Ele não vai cobrar aquilo que já foi pago. Quem pagou o seu pecado? Jesus. Na onde? Na cruz. Só tem 2 lugares que se paga pecado. Tem gente que pensa assim, não, eu estou pagando meus pecados porque eu estou sofrendo demais. Eu já paguei muito meus pecados, não sei o quê. Não, aqui não paga pecado. O salário do pecado é a morte. Para pagar tem que morrer. Né? Então só tem 2 lugares que pagam o pecado. Quais são esses 2 lugares? Muito bem. Um deles é a cruz e o outro, para quem não crê em Jesus como Senhor e Salvador, terá de que pagar no inferno. Né? Jesus sofre o inferno na cruz, no meu e no seu lugar. É isso que está acontecendo com Jesus lá na cruz. A ira, a condenação, o juízo que era para mim, que era para você, que era para nós, Jesus sofre esse inferno lá na cruz, o abandono. Por isso que Jesus clama, né? Deus meu, por que me desamparastes? Ele está ali só. Não que o Pai não o amasse, mas ele está sofrendo o inferno da condenação, da ira de Deus, do juízo, que era para mim, que era para você. Então, quando nós confessamos, recebemos o perdão, e Ele é justo para nos perdoar, porque Deus não vai cobrar de novo. Se você confessou, arrependeu, Jesus já pagou. Por isso que a gente tem a garantia do perdão. Amém? Olha, presta atenção numa coisa aqui, guarda isso no seu coração.
Guarda isso. Essa é a nossa segurança. Que nós recebemos o perdão por meio de Jesus, por meio de Cristo, da obra dele. Não é pelo que você faz. Eu vou fazer uma média com Deus, eu vou fazer uma coisa. Não, eu vou fazer uma promessa, aí para receber o perdão. Isso não garante perdão para ninguém. A obra de Jesus é que garantiu o nosso perdão. Amém? Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então vamos ver o que está escrito também em 1 João 2:1. Amém. Quem é seu advogado diante de Deus? Jesus. E como que ele advogou a nossa causa? Ele tomou o lugar do réu e sofreu a condenação que o réu merecia sofrer, né? Então, o Senhor intercede por nós, suas mãos, os cravos nas suas mãos, nos seus pés, está a prova da sua morte, da sua ressurreição. Então, João diz, né, o apóstolo, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis, para que você não viva no pecado. Mas, se pecar, confia, você tem Jesus como seu intercessor, seu advogado, que por nós deu a sua vida para nos livrar da condenação. Amém? Você é ou não é amado por Deus? Fala assim, igual mineiro, demais da conta sou. Demais da conta. Muito amado por Deus, né? Eternamente amado por Deus. Número 6. Você se torna mais maduro quando entende que deve lutar contra o pecado e, ao mesmo tempo, aprende a confessar suas falhas com a mesma dependência da graça de Deus. A extraordinária experiência com o perdão de Deus deve gerar resposta de nossa parte para com as pessoas de nosso relacionamento. Então, a experiência que você teve de receber o perdão, qual deve ser sua resposta, então, em relação às outras pessoas, quando você é ofendido, quando nós somos ofendidos, né? Vamos lá no texto de Efésios 4:32, que foi lido, né? Aqui do começo, o texto: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Por quê? Assim como Deus os perdoou em Cristo. Você já foi ofendido? Muito ofendido? É dolorido? Doeu bastante? Não é nada bom, né? Agora, imagine o quanto nós ofendemos a Deus também com o nosso pecado. E Ele nos perdoou em Cristo. Então, assim nós devemos perdoar uns aos outros. Quem perdoa entendeu de Deus, né, o perdão de Deus. Quem jamais perdoa é porque não entendeu realmente o perdão de Deus por ele. Precisa de realmente ter uma transformação, né, no coração. E aí, vamos aqui seguindo na número 7, pergunta 7. Para ensinar o quanto é necessária a obediência a este princípio, Jesus contou a parábola do servo impiedoso. Leia a parábola em Mateus 18 e retire as seguintes observações. Mateus 18, aqui conta essa história essa parábola, né? Jesus fazendo essa ilustração de alguém que devia uma enorme quantia de dinheiro para um rei, e ele não tendo como pagar, o rei falou para vender tudo que tinha e que ele fosse preso, né? Mas ele implorou o perdão do rei, e o rei o perdoou, aquela dívida que
jamais ia conseguir pagar. Mas quando ele sai dali e vê um companheiro que devia para ele bem infinitamente menos do que ele devia para o rei, ele pega o companheiro, quase que enforcando, taca ele na cadeia e fala: você não vai, enquanto você não me pagar, você vai ficar aí. E o rei então ficou sabendo daquilo e mandou chamar aquele servo malvado de novo e condena ele, porque ele não perdoou como ele deveria fazer, tendo recebido o perdão, né? Versículo 21 do capítulo 18 diz: então Pedro, aproximando-se, perguntou, né? Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, não tem limite, né? Porque o perdão de Deus por nós foi assim. Deus falou assim: não, vou perdoar só 10.385 pecados seus. Passou disso, já era. Deus não falou isso para nós, falou? Graças a Deus que não. Deus perdoou 100%. Jesus pagou 100%. Até os pecados que você vai cometer ainda. Até os pecados que eu cometer ainda, pastor? Até os que você vai. Porque se sobrasse algo para mim pagar, eu tinha que pagar aonde? Onde é que paga pecado? No inferno. Então, 100%, né? O perdão do Senhor. Jesus pagou o nosso pecado na cruz. Aí que Jesus conta a parábola, né? Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus leva ou não leva a sério essa questão do perdão? Muito a sério, né? Uma vez que você foi perdoado, nós não temos o direito de reter o perdão. Ah, pastor, mas é difícil demais, não é fácil. Estou falando que é fácil. Deus também sabe que não é fácil, mas Ele nos dá a graça, né? Ah, eu não estou sentindo de perdoar. Não é por sentimento, é por obediência. O Senhor falou: eu vou perdoar, e deixa que Deus vai curar. Deus cura, né? Por mais grave que tenha sido o pecado, Deus concede a graça para a gente perdoar e ser curado das nossas emoções, né? Aí só fica a cicatriz. Não vai dar uma amnésia e você não vai esquecer, não é isso. Ah, perdão é quando a gente esquece? Não. É quando não dói mais. Ficou a cicatriz. Você tem alguma cicatriz no seu corpo? O corte fica a cicatriz ali, fica a marca ali, mas você pode colocar a mão lá, não dói mais. Cicatrizou, né?
Então, Deus faz assim na nossa alma. Então, o que nós devemos fazer é obedecer. Obedecer. E aí, na própria oração nossa, né, a gente já vai falando isso para Deus. Deus, em nome de Jesus, eu perdoo fulano, eu perdoo fulana, né, ciclano, ciclana. E, pastor, quer dizer que a pessoa que errou não precisa de se arrepender? Claro que precisa de se arrepender, né? Mas não é você que vai gerar isso, é Deus. Isso é obra de Deus, deixa com Deus. O que for da sua parte, façamos nós, né? Para que a gente não carregue um defunto nas nossas costas, né? Não perdoar é carregar mágoa e ressentimento que só nos mata por dentro. Então, livre-se disso, né? E Deus nos cura. Então, aqui, na letra A, fala assim: qual era a condição do servo diante do rei? Uma dívida imensa, não tinha como pagar, certo? Versículo 24 e 25 vai falar isso aí, né? Trouxe-lhe um que devia quantos talentos? 10.000 talentos, quantia enorme. Não tendo, porém, ele com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, mulher, os filhos, tudo quanto possuía, fosse pago. Impossível pagar. Letra B. Diante do clamor do servo, qual foi a atitude do rei? Versículo 26 e 27. Qual foi a atitude do rei? Ele rogou, né? Ser paciente comigo, tá? Eu te pagarei. Não é que o rei perdoou, não é porque estava esperando que fosse pago, né? Não, então você paciente, ele sabia que era impossível. Mas ele liberou, né? O senhor daquele servo compadeceu-se, mandou ele embora e perdoou-lhe a dívida. Tá, quite, né? E aí, a letra C. A figura do rei representa a quem nessa parábola? Quem está representando essa parábola e a figura do rei? A Deus, né? E podemos até perguntar aí, né? E a figura do servo está representando quem? A nós. Nós é que somos devedores a Deus, né? E a nossa dívida é enorme. Você faz ideia de quantos pecados você já cometeu? Esses tempos atrás, estava fazendo uma continha aí, né? Se a gente pegasse só uns 3 pecados por dia, no ano, 3 vezes 365, dá quanto? Mais de 1.000 pecados. Num ano, se você pecar só 3 por dia. Agora pensa, numa vida, né? Quantos que não... Só Deus sabe, a montanha da nossa dívida com pecadores, é enorme. Letra D. Qual a atitude do mesmo servo diante de uma dívida muito menor que o outro servo tinha com ele? Verso 29 e o verso 30, né? Então, com o servo, caindo aos seus pés, implorava: "Sê paciente comigo, te pagarei." Aí o que tinha recebido perdão, ele, entretanto, não quis, antes lançou-o na prisão até que saudasse a dívida. Qual foi a atitude do servo que recebeu o perdão? Não perdoou o seu companheiro, né? Então, isso é terrível, né? Nós não podemos agir de tal maneira, né? Sendo que somos perdoados por nossa dívida incalculável, só Deus sabe o quanto Cristo, que Ele sabe, né, que sofreu na cruz da ira do inferno para pagar a nossa dívida. Letra E. Qual foi o resultado final para o servo impiedoso? Versículo 32, 30 a 4. 30. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: "Servo malvado, perdeu-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" Indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Então,
Por isso, lembra-se da oração do Pai Nosso? Jesus diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou as nossas dívidas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas ou as vossas dívidas, né? Não é que o nosso perdão está atrelado ao perdão que você vai conquistar, né? O perdão de Deus através do seu... Não é isso. Mas uma vez que você recebeu tão grande perdão, a consequência disso é perdoar. Você vai perdoar. Quem não perdoa é porque não entendeu nada do perdão de Deus. Porque quem entendeu o tamanho da sua dívida e o tamanho do perdão de Deus, é impossível reter o perdão ao seu próximo. Amém? Você está perdoando? Ou está retendo o perdão? Número 8. Jesus conclui a parábola com uma séria advertência. Releia o versículo 35 e responda: perdoar os que nos magoam é uma sugestão ou uma ordem? Assim também meu Pai Celeste vos fará se de o íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, perdoar é uma ordenança, é uma ordem, é um mandamento, né? O Senhor não está falando, se você sentir, tá bom? Né? Aí você perdoa, não tem nada, é uma ordem. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você tem juízo? Amém? Então, que sejamos obedientes, né? Pela graça. Também. É verdade. É verdade. Tem que ter não só juízo, mas humildade para obedecer, né? Bênção de Deus para as nossas vidas, né, irmãos? O perdão que o Senhor nos deu e o perdão que devemos também compartilhar, oferecer àqueles que nos ofendeu. Deus tenha misericórdia e sejamos humildes, né? Humildes no Senhor. Vamos orar então? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por Tua maravilhosa graça, por recebermos tão grande perdão e sermos reconciliados por meio de Cristo Jesus com o Senhor. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem de misericórdia de nós e que possamos também agir com misericórdia com o nosso semelhante. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, aqui em toda a face da terra. É o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.